Um homem abastado resgatou uma menina sem teto e a contratou como enfermeira para seu filho doente. Ele instalou um monitor de bebê no quarto e congelou ao ver a noite cair sobre a cidade, enquanto o céu explodia com uma chuva torrencial e incessante. Alejandro Santillan observava pela janela do carro, enquanto as luzes da rua refletiam no para-brisa embaçado e distante. Ele retornava de mais um dia exaustivo, imerso em seus próprios pensamentos. Apesar de seu sucesso como empresário e do respeito que seu nome impunha nos círculos mais altos da sociedade, Alejandro sentia um vazio profundo. Nenhuma quantidade de riqueza ou poder foi capaz de aliviar a dor de ver seu filho Emílio sofrer dia após dia. Emílio, sua única razão para continuar desde a morte de sua esposa, parecia estar desaparecendo, preso em uma espiral constante de ansiedade e silêncio. De repente, uma freada brusca o tirou de seus pensamentos. O carro parou abruptamente, e seu motorista, Júlio, virou a cabeça com preocupação. Desculpe, Sr. Alejandro, há um pequeno problema na estrada. Parece que há alguém no meio da rua. Alejandro franziu a testa e olhou para a frente. Com a chuva intensa, mal conseguiu distinguir uma figura cambaleando sob a tempestade, encharcada e desorientada. Júlio ligou os faróis altos, e de repente, a silhueta ficou mais nítida. Era uma jovem mulher, parada ao lado de uma criança pequena que chorava inconsolavelmente. A imagem o atingiu com uma inexplicável sensação de dor. Havia algo na forma como ela tentava proteger a criança, usando seu próprio corpo como uma barreira contra a chuva, que o fez lembrar de sua esposa e da maneira como ela costumava consolar Emílio quando ele ainda era apenas um bebê. Sem pensar, Alejandro abriu a porta e saiu, sentindo a chuva encharcá-lo imediatamente. Júlio tentou impedi-lo, mas Alejandro ergueu a mão em um gesto que não admitia contestação. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, caminhando em direção ao par com passos largos e determinados. A jovem olhou para cima, assustada com sua aparição repentina. Seus olhares se encontraram na escuridão, e Alejandro sentiu um calafrio ao perceber a intensidade em seu olhar e uma mistura de desafio e vulnerabilidade. Ela tremia de frio, e a criança agarrava-se a ela com tanta força que parecia depender disso para sobreviver. A garota explicou suavemente, sua voz mal se fazia ouvir em meio ao rugido da tempestade. "Eu o encontrei perdido em um beco e tentei ajudar, mas ele está assustado e não para de chorar. Tentei procurar a polícia, mas não sei para onde levá-lo. Só quero garantir que ele esteja seguro." Alejandro franziu o senho. A jovem estava vestida com roupas desgastadas, e seu cabelo molhado estava grudado no rosto. Ela parecia tão desamparada quanto a criança que protegia. Por que alguém como ela estaria ali, sob aquela chuva implacável, ajudando um menino perdido? "Qual é o seu nome?" ele perguntou, surpreso com a suavidade de seu próprio tom. "Clara", ela respondeu, sem desviar o olhar. "Eu não tenho para onde ir, mas ele..." Ela olhou para o menino, sua voz trêmula, "e eu só queria ajudá-lo." Alejandro sentiu uma estranha pontada de algo que não reconhecia. A compaixão e o medo nos olhos de Clara eram sinceros, tão genuínos quanto o desespero que ele via nos olhos de Emílio quando o filho não conseguia se acalmar. Sem saber ao certo porquê, Alejandro ouviu-se dizendo algo que jamais teria imaginado. "Venha comigo." A oferta escapou de seus lábios antes que ele pudesse pensar melhor. Ao ver o choque no rosto da jovem, ele rapidamente acrescentou: "Você não precisa fazer nada. Eu só acho que você poderia me ajudar com meu filho. Ele também está com medo, como esse garoto, e acho que você pode acalmá-lo." Claro olhou avaliando-o, ponderando suas palavras. Alejandro sentiu uma estranha tensão no ar, como se algo muito mais profundo e importante do que ambos poderiam compreender dependesse de sua resposta. Finalmente, Clara assentiu lentamente, um olhar de exaustão e resignação em seu rosto. "Tudo bem", ela sussurrou. "Mas eu não vou ficar por muito tempo. Só até eu conseguir encontrar meu irmão." "Seu irmão?" Alejandro mal registrou as últimas palavras. Sentiu-se, de repente, aliviado, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Ele fez um sinal para Júlio, que rapidamente ajudou Clara e o menino a entrarem no carro.
A chuva continuava caindo forte, mas dentro do veículo a atmosfera estava tensa e silenciosa. Clara se acomodou no banco, segurando o menino, que finalmente parara de chorar durante a viagem. Alejandro a observava pelo retrovisor. Ela parecia uma sombra desgrenhada e encharcada, mas havia algo nela que irradiava uma dignidade surpreendente. Quem era essa mulher, afinal? O que a havia levado a estar ali, naquela noite, debaixo de uma tempestade, ajudando uma criança perdida? Ela estava naquela situação. Perguntas giravam em sua mente, mas Alejandro se obrigou a permanecer em silêncio. Por algum motivo, ele não queria assustá-la, não queria romper a frágil verdade que se formara entre eles. Quando chegaram à mansão, o contraste foi avassalador. As luzes douradas iluminavam o edifício majestoso, lançando uma aura de frieza que só se intensificava com a presença de Clara. Ao saírem do carro, o som de seus passos ecoou na entrada de mármore, como um lembrete de quão deslocada ela estava. Clara olhou ao redor, claramente intimidada. Onde estamos? Ela perguntou, com a voz trêmula. Esta é minha casa, respondeu Alejandro em um tom neutro. Você não precisa se preocupar com nada. Está segura aqui. A porta se abriu e Marina apareceu na entrada, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para um sorriso forçado. Alejandro percebeu a tensão no ar aumentar. Quem é ela? Marina perguntou bruscamente, analisando Clara de cima a baixo. Ela é Clara. Alejandro hesitou por um segundo antes de continuar. Ela nos ajudou com um problema. Agora, ela é minha convidada. Marina arqueou as sobrancelhas, visivelmente cética, mas antes que pudesse responder, Alejandro deu um passo à frente, guiando Clara para dentro. Marina, por favor, leve Emílio para o quarto dele. Clara e eu precisamos conversar. Surpresa com o tom de Alejandro, Marina não teve escolha a não ser obedecer. Clara olhou para ele, confusa e cautelosa. O que estou fazendo aqui? Ela finalmente perguntou, rompendo o silêncio. Alejandro respirou fundo, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que não tinha uma resposta clara. Eu só quero saber se você pode ajudar meu filho a não ter tanto medo. A jovem o encarou com uma intensidade que quase o fez recuar. Então, lentamente, ela assentiu. Se ele quiser, eu posso tentar. Alejandro sentiu uma inexplicável sensação de alívio. Sem saber, ele havia começado a abrir a porta para algo que mudaria suas vidas para sempre. Sob a sombra da tempestade, as vidas de Alejandro, Emílio e Clara tomaram uma guinada inesperada. O sol mal começava a aparecer no horizonte quando Clara acordou. A primeira luz da manhã filtrava-se timidamente através das pesadas cortinas do pequeno quarto que lhe havia sido designado na mansão de Alejandro. Era um espaço modesto comparado ao resto da casa, e uma cama de solteiro, um pequeno guarda-roupa e uma antiga escrivaninha com um espelho oval que refletia sua imagem desalinhada. Apesar do luxo ao redor, Clara sentia um estranho nó no estômago. Tudo parecia irreal, como se estivesse vivendo dentro de uma bolha prestes a estourar. A noite anterior fora um turbilhão. Após o incidente na chuva e sua chegada à mansão, Clara mal dormira algumas horas. Sua mente fervilhava de perguntas: por que Alejandro, um homem tão rico e poderoso, lhe oferecerá um lugar em sua casa? O que ele realmente queria dela? E, mais importante, como ela poderia se encaixar em um mundo tão distante de sua própria realidade? Entretanto, ao pensar em Emílio, Clara sentiu uma determinação inesperada. Havia algo nos olhos do menino que a comoveu profundamente, algo que a lembrava de seu irmão perdido. Se estar ali significava que poderia ajudá-lo, mesmo que só um pouco, então ela não iria embora. Decidida a enfrentar o dia, Clara se levantou e vestiu as únicas roupas limpas que lhe restavam, em uma camiseta simples e um par de jeans desgastados. Ela mal havia terminado de prender o cabelo em um rabo de cavalo quando uma batida suave soou na porta. Bom dia, senhorita, disse uma voz feminina do outro lado. Sou Sofia, a governanta. O senhor Alejandro pediu que eu a acompanhasse até a sala de jantar. Clara abriu a porta e se deparou com uma mulher de meia idade, cuja aparência severa era suavizada por um toque de gentileza.
Sofia olhou para ela com uma mistura de curiosidade e simpatia, como se tentasse entender o que uma garota como ela fazia em uma casa tão grande. Obrigada, Sofia, Clara respondeu, tentando soar confiante. Ela seguiu a governanta por corredores intermináveis, decorados com pinturas caras e estátuas de mármore. A cada passo, Clara sentia os olhares da equipe sobre ela, o jardineiro, o cozinheiro, até mesmo os motoristas a observavam com uma mistura de desconfiança e surpresa. Claramente, não estavam acostumados a ver alguém como ela ali, muito menos alguém que viera das ruas. Finalmente, chegaram à sala de jantar principal, onde Alejandro estava sentado, lendo o jornal. Ele levantou o olhar ao som de seus passos e a cumprimentou com um breve aceno. Bom dia, Clara. Sua voz era formal, mas Clara notou uma leve suavidade em seu tom, algo que sugeria que ele estava tentando ser gentil. Bom dia, ela respondeu, baixando os olhos. Alejandro gesticulou para a mesa à sua frente, cheia de comida e frutas frescas, pães quentes, suco de laranja e café, cujo aroma perfumava o ar. Por favor, sente-se. Quero conversar com você antes de ver Emílio. Nervosa, Clara se sentou lentamente. Nunca tinha visto tanta comida de uma vez, mas seu apetite estava ausente. Alejandro a observava enquanto seus olhos percorriam a mesa. Então, como se percebesse o desconforto que ela sentia, ele colocou o jornal de lado e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Eu sei que isso é estranho, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu geralmente não trago estranhos para minha casa, especialmente nessas circunstâncias. Mas ontem, vi algo em você, de algo que nunca vi em mais ninguém que trabalhou aqui. Ele fez uma pausa, e Clara sentiu seu olhar ficar mais intenso. Você conseguiu acalmar Emílio apenas por estar perto dele. Nenhum terapeuta, nem eu, consegui fazer isso. Quero entender como você fez isso. Clara engoliu em seco, sem saber o que dizer. O que poderia explicar? Que ela simplesmente olhara nos olhos de Emílio e vira a mesma dor que sentirá tantas vezes em sua própria vida. Que sabia o que era se sentir sozinho e assustado. E não sei, murmurou finalmente, sentindo o peso de suas próprias palavras. Eu não sei como explicar. Só, e quando olhei para ele, pensei que ele precisava de alguém que não o tratasse como se ele estivesse quebrado. Alejandro permaneceu em silêncio, processando suas palavras. Então, lentamente, ele assentiu, como se começasse a compreender. De alguma forma, aquelas poucas frases responderam a todas as suas perguntas por enquanto. Eu quero que você fique, ele disse finalmente. Você estará com Emelo durante o dia, fazendo-lhe companhia e certificando-se de que ele está calmo. Só preciso que você esteja lá para ele. Se tiver sucesso, se eu perceber que você realmente o ajuda, discutiremos um arranjo mais formal. Clara sentiu um nó no estômago. A proposta era clara, provar que poderia ser útil ou partir. Mas havia algo nos olhos de Alejandro que a fez aceitar. Eu tentarei, respondeu, sua voz firme apesar da incerteza que sentia. Alejandro se levantou e acenou para Sofia, que permanecia em silêncio perto da porta. Leve-a para Emelo, ele instruiu suavemente. A governanta assentiu e se virou para Clara com um pequeno sorriso. Siga-me. Subiram para o segundo andar, atravessando corredores decorados até chegarem a uma grande porta branca no final do corredor. Sofia parou e, antes de abri-la, olhou seriamente para Clara. Emelo passou por muita coisa, senhorita Clara. Ele não se abre facilmente com ninguém. Se o Sr. Alejandro confia que você pode ajudá-lo, então faça isso, mas aviso-lhe, e não tente nada que possa assustá-lo. Ele é muito frágil. Clara assentiu, sentindo um aperto na garganta. A porta se abriu com um rangido suave e Sofia deixou entrar. O quarto era espaçoso e cheio de brinquedos, mas havia uma atmosfera pesada, quase opressiva. Emelo estava sentado em um canto, cercado por travesseiros, calmamente olhando para um livro. Olá, Emelo, Clara cumprimentou suavemente, aproximando-se lentamente. O menino levantou os olhos, seus grandes olhos escuros cheios de cautela.
Ele não respondeu, mas também não se afastou quando ela se ajoelhou ao seu lado. Clara notou o tremor em suas pequenas mãos e sentiu uma pontada no coração. Você gosta de histórias? Ela perguntou gentilmente. Emelo hesitou por um momento antes de acenar levemente com a cabeça. Eu também, disse ela com um sorriso. Gostaria que eu lesse uma para você? O menino a olhou, como se estivesse tentando entendê-la, e, para sua surpresa, murmurou sim. Clara pegou um livro aleatoriamente e sentou-se ao lado dele, começando a ler suavemente. À medida que as palavras fluíam, ela sentiu o menino relaxar gradualmente, descansando sua pequena cabeça em seu ombro. Pela primeira vez desde que chegou à mansão, Clara sentiu que, talvez, ela tivesse encontrado um lugar ao qual pudesse pertencer, mesmo que fosse por um breve período. O dia passou rápido e, ao anoitecer, quando Alejandro entrou para verificar seu filho, ele ficou sem palavras ao ver Emelo dormindo pacificamente nos braços de Clara. Era a primeira vez, em anos, que o via descansar dessa maneira. Comovido e surpreso, Alejandro percebeu que a presença de Clara em sua casa não era um erro. Ele não entendia como, mas aquela jovem, com sua voz suave e olhar sincero, havia alcançado o impossível. Clara, ele sussurrou, não querendo acordá-los. Ela abriu os olhos lentamente e olhou, ainda segurando Emelo com delicadeza. Sim, senhor. Alejandro observou por um longo momento, incapaz de encontrar as palavras certas. Finalmente, ele apenas acenou com a cabeça. Obrigado. E assim, naquela noite tranquila, sob a luz suave do pôr do sol, as primeiras sementes foram plantadas para o que se tornaria uma história de amor, redenção e nova esperança para todos os três. Desde o momento em que Clara começou a passar mais tempo com Emelo, a tensão na mansão era palpável. A rotina da casa ficou abalada com a presença da jovem, e não demorou muito para que a equipe começasse a sussurrar pelas costas dela. A maioria murmurava com desconfiança, observando cada um de seus movimentos com olhares críticos. Para eles, Clara era uma estranha, alguém que apareceu do nada e, de alguma forma, conseguiu conquistar a confiança do Sr. Alejandro em poucos dias. Que tipo de poder essa garota humilde tinha sobre um homem tão influente? Mas o que realmente incomodava a todos era o efeito que Clara tinha em Emelo. O menino, que sempre foi retraído, começava a mostrar sinais de melhora que ninguém havia presenciado antes. Ele ria, se interessava pelas pequenas histórias que Clara lhe contava, e, o mais incrível, parou de sofrer os episódios noturnos de ansiedade que costumavam atormentá-lo. A equipe estava perplexa, e mais de um suspeitava que a jovem babá não era o que aparentava ser. No entanto, a mais afetada por essa mudança era Marina. Ela vagava pela mansão com uma fachada calma, seu rosto sempre adornado com um sorriso tenso, mas seus olhos transbordavam uma raiva mal contida. Alejandro parecia cada vez mais distante dela. Ele não a procurava mais para compartilhar ideias ou consultá-la sobre os problemas de Emelo. A atenção do empresário estava completamente voltada para Clara e as mudanças em seu filho. Marina sentia a influência que exerceu sobre Alejandro por tanto tempo escorrendo por entre seus dedos. Uma tarde, enquanto Alejandro estava em seu escritório e Clara acompanhava Emelo no jardim, Marina decidiu que era hora de agir. Aproximou-se de Alejandro, que revisava documentos em sua mesa, e forçou um sorriso preocupado. Podemos conversar? Ela perguntou em um tom doce, que só usava quando queria manipulá-lo. Alejandro olhou surpreso para ela, interrompendo seus pensamentos. Visita, claro, Marina, disse Alejandro, um pouco confuso. O que está acontecendo? Ela suspirou, como se estivesse lutando com uma verdade dolorosa. É sobre Clara. Ao ouvir o nome da jovem, Alejandro ficou um pouco tenso, mas tentou manter a compostura. E o que tem Clara? Marina fez uma pausa dramática, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sei que você se importa profundamente com o bem-estar de Emilio, mas acho que você deve ter cautela. Alejandro observou atentamente, enquanto ela continuava. Clara apareceu do nada, e ninguém sabe nada sobre seu passado. Já se perguntou por que ela está realmente aqui? Marina se aproximou,
abaixando o tom de voz. Ela pode estar fingindo, tentando ganhar sua confiança. Talvez só queira dinheiro, ou algo pior. Alejandro olhou para ela, incrédulo. Você está insinuando que Clara tem algum tipo de agenda oculta? Perguntou, sua voz firme, embora uma leve sombra de dúvida começasse a surgir em seus olhos. Não estou dizendo que ela é uma má pessoa, Marina respondeu rapidamente, levantando as mãos em um gesto defensivo. Mas pense bem, Alejandro. Você sequer sabe o sobrenome completo dela, muito menos sobre sua origem. Quem são seus pais? Por que ela acabou nas ruas? Ela fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem na mente de Alejandro. Às vezes, as pessoas escondem coisas, mesmo quando parecem inofensivas. Eu só quero que você tenha clareza antes de confiar a felicidade de Emilio a alguém sobre quem sabemos tão pouco. Alejandro permaneceu em silêncio, refletindo sobre as palavras de Marina. Ela estava certa em um ponto e ele realmente não sabia muito sobre Clara. Tudo o que conhecia era o que ela compartilhara em pequenas doses. Sabia que ela tinha um irmão, que ela perderá no sistema de adoção, e que havia crescido em lares temporários. Além disso, Clara era praticamente uma estranha. No entanto, havia algo na sinceridade dela que tornava difícil acreditar que tivesse mais intenções. Vou investigar um pouco mais, disse finalmente, levantando-se da cadeira. Não quero tirar conclusões precipitadas, mas preciso garantir que está tudo em ordem. Marina escondeu sua satisfação atrás de uma expressão de preocupação. Obrigada, Alejandro. Sei que você só quer o melhor para Emilio, e eu também. Alejandro, então, se sentou sozinho em seu escritório, profundamente pensativo. Decidiu que, pela primeira vez, não poderia confiar apenas em seus instintos. A dúvida começava a criar raízes em sua mente. Com o semblante sério, ele tomou a decisão de instalar um monitor no quarto de Emilio. Não para espioná-la, ele se justificou, mas para garantir que seu filho não estivesse em perigo. Naquela mesma noite, Alejandro, discretamente, instalou o monitor de bebê no quarto de Emilio. Colocou-o em um lugar que não seria notado de relance, mas que forneceria uma visão clara de tudo o que acontecesse ali. Nos dias que se seguiram, Alejandro observou atentamente, esperando encontrar algum indício de que Marina estivesse certa. No entanto, o que viu era completamente diferente do que havia imaginado. Todas as noites, Clara se sentava ao lado da cama de Emilio e contava histórias. Mas não eram contos de fadas ou aventuras fantasiosas, eram fragmentos de sua própria vida. Ela falava de como crescerá em diferentes lares adotivos, cada um com seus próprios desafios, e de como, apesar de tudo, ela mantinha a esperança de reencontrar seu irmão mais novo, Gabriel. Clara também falava sobre os momentos de solidão e medo, de pessoas que ajudaram apenas para abandoná-la depois, e do juramento que fizera a si mesma, nunca deixaria alguém que precisasse dela. Alejandro observava, fascinado, enquanto Emilio ouvia cada palavra com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes em seu filho. Às vezes, Clara fazia uma pausa, sua voz vacilante, demonstrando a dor oculta nas memórias. Emoção, mas Amélia incentivaria a continuar, usando gestos e pequenos sorrisos. Era como se, à sua maneira, ambos estivessem se curando. Numa noite, quando Clara terminou de contar sua história, Amélio levantou a mão e a colocou suavemente sobre a dela. E se você nunca encontrar Gabriel? Ele perguntou em um sussurro. Clara permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na pequena mão de Amélia. Então, eu continuarei procurando, e respondeu suavemente. Porque, quando você ama alguém, você não desiste, mesmo quando parece impossível. Alejandro sentiu algo se partir dentro de si ao ouvir aquelas palavras. Os monitores que ele havia instalado para detectar mentiras lhe mostraram a verdade mais pura que já havia presenciado. A jovem que ele trouxera para sua casa não era apenas sincera, ela era exatamente o que seu filho precisava. No entanto, embora Alejandro sentisse seu coração se inclinando para Clara, a semente de desconfiança plantada por Marina continuava a crescer. Ele não conseguia se livrar da sensação de que precisava proteger Amélio a qualquer custo.
Assim, em vez de desligar os monitores e confiar completamente nela, Alejandro se viu observando todas as noites, procurando por qualquer indício que pudesse provar que ele estava errado em depositar tanta confiança em uma completa estranha. Mas quanto mais ele observava, mais ele via a verdade. Clara não tinha segundas intenções. Ela era apenas uma jovem machucada, tentando encontrar seu lugar no mundo enquanto cuidava de uma criança que, de muitas maneiras, refletia sua própria dor. O problema era que Alejandro não era o único observando. Marina aguardava o momento certo para fazer seu próximo movimento. A atmosfera na mansão tornava-se densa, carregada de uma tensão invisível que apenas Clara parecia sentir. Os sorrisos forçados e os olhares furtivos da equipe toda vez que ela passava eram sinais claros de que algo estava errado. Mas Clara não ousava mencionar nada a Alejandro. Afinal, o que ela poderia dizer? Estava apenas começando a ganhar sua confiança e não queria arriscar perder o pouco que havia conquistado. Enquanto isso, Marina espreitava nas sombras, sua raiva crescendo a cada momento que Clara passava perto de Amélio. A jovem estava se tornando mais do que uma simples babá, estava ocupando um lugar que Marina acreditava pertencer a ela por direito. Alejandro, que costumava buscar seus conselhos em todas as decisões relacionadas ao filho, agora mal parecia notar sua presença. Ele a havia excluído completamente de seu círculo de confiança, e isso era inaceitável para Marina. Ela precisava encontrar uma maneira de expulsar Clara da mansão, de destruir a imagem de inocência que a jovem projetava. Alejandro seria difícil de convencer, mas, se ela apresentasse provas irrefutáveis, ele não teria escolha a não ser dispensá-la. E então, numa tarde tranquila, quando a mansão parecia em paz, Marina decidiu dar o primeiro passo em seu plano. Tudo começou com um pequeno sussurro, um rumor sutil que se espalhou pelos corredores da casa como uma corrente subterrânea. Alguém estava roubando na mansão. Ninguém sabia quem, nem o que exatamente havia desaparecido, mas a desconfiança começou a enraizar-se entre os funcionários. Alguns murmuravam que joias e pequenos pertences haviam sumido de seus lugares habituais, outros afirmavam que as fechaduras de certos quartos haviam sido adulteradas. E toda vez que alguém mencionava a palavra ladrão, seus olhos inevitavelmente se voltavam para o quarto de Clara. Marina, claro, alimentava esses rumores habilmente. Ela se certificava de estar no lugar certo, no momento certo, lamentando em voz alta que itens valiosos haviam desaparecido e sugerindo que talvez nem todos na mansão fossem tão confiáveis quanto pareciam. O cozinheiro, o jardineiro e até Sofia, a governanta, começaram a se olhar com desconfiança. Aos poucos, todos os olhares suspeitos convergiram para uma pessoa, Clara. Alheia a tudo isso, Clara continuava sua rotina diária, passando o dia com Amélio e cuidando dele com a mesma dedicação e ternura de sempre. Ela não percebeu a mudança nas atitudes dos funcionários até uma tarde, quando estava na cozinha preparando um lanche para Amélio e notou o cozinheiro olhando para ela com os braços cruzados. "Posso ajudar com algo?" Clara perguntou suavemente, desconfortável sob o escrutínio repentino. O cozinheiro olhou com uma expressão fria, sem esconder o desdém. "Apenas certifique-se de não pegar nada que não seja seu, ok?" Respondeu secamente, deixando Clara ali, perplexa. Isso era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Clara começou a notar que a atmosfera na mansão ficava cada vez mais hostil. A equipe passou a evitá-la, e aqueles que costumavam saudá-la calorosamente agora cochichavam pelas suas costas. Algumas vezes, ela até pegou conversas que cessavam abruptamente assim que ela entrava em uma sala. Clara tentou ignorar, concentrando-se em Amélio e nas suas atividades diárias, mas o desconforto continuava crescendo, junto com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. A oportunidade que Marina aguardava surgiu numa tarde chuvosa. Clara precisou sair às pressas para a farmácia, deixando o quarto de Amélio vazio pela primeira vez em dias. Assim que Clara saiu da mansão, Marina colocou em ação a próxima fase de seu plano. Com passos calculados, ela subiu até o segundo andar e foi direto para o pequeno quarto de Clara. A equipe, previamente avisada, fez vista grossa. Marina abriu a porta e começou a vasculhar rapidamente os poucos pertences de Clara.
Não havia muitas roupas, apenas algumas peças simples, alguns cadernos gastos e um livro de páginas amareladas. Mas o que ela procurava não estava ali. Franzindo a testa, Marina foi até o guarda-roupa. Ao abri-lo, sorriu triunfante ao encontrar o que precisava, um vestido de seda adornado com pequenos diamantes que Alejandro lhe dera meses atrás. Um item que ele, com certeza, reconheceria. Ela dobrou cuidadosamente o vestido e o colocou no fundo do guarda-roupa, cobrindo com algumas roupas de Clara para que não fosse visível à primeira vista. Com uma última olhada para garantir que tudo estava no lugar, Marina deixou o quarto, os olhos brilhando de antecipação. Clara não escaparia dessa vez. Alejandro interrompeu a leitura, fechando o livro com um olhar de surpresa ao ver Marina entrar com o rosto carregado de angústia. "O que aconteceu?" perguntou, sua voz carregada de preocupação. Marina hesitou, mordendo o lábio como se estivesse nervosa, e então, finalmente, murmurou: "É sobre Clara." As palavras pairaram pesadamente no ar, criando uma tensão palpável na sala. Alejandro franziu a testa, seu corpo imediatamente ficando tenso. "O que você está tentando dizer?" ele perguntou, sua voz mais firme agora, com um traço de desconfiança. Marina respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer uma confissão dolorosa. "Hoje, enquanto organizava algumas coisas, percebi que um dos meus vestidos mais caros estava desaparecido. Procurei por toda a casa, mas não consegui encontrar." E ela fez uma pausa dramática, deixando a insinuação em suspenso antes de continuar. "Não queria acreditar, mas decidi verificar o quarto de Clara." Alejandro levantou-se da cadeira abruptamente, seus olhos estreitando-se de incredulidade. "Você entrou no quarto dela?" perguntou em um tom baixo, quase ameaçador, tentando conter a raiva que borbulhava sob a superfície. "Sim, e me desculpe, Alejandro." E Marina deixou as lágrimas brotarem, fingindo uma tristeza que ela claramente não sentia. "Eu encontrei o vestido escondido no guarda-roupa dela." O silêncio caiu sobre o ambiente como uma neblina pesada. Alejandro encarou Marina por um longo momento, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Em um gesto controlado, ele assentiu e disse, com a voz fria: "Mostre-me." Eles subiram as escadas, o som de seus passos ecoando pela mansão. Marina abriu a porta do quarto de Clara com as mãos trêmulas, enquanto Alejandro foi direto ao guarda-roupa. Quando ele viu o vestido que Marina descrevera, a decepção e a dor tornaram-se evidentes em seu rosto. "Isso não pode ser", e murmurou, incrédulo. "Sinto muito, Alejandro", e Marina sussurrou, tocando seu ombro em um gesto falso de consolo. "Eu sei que é difícil acreditar, mas ela não é quem você pensa." Por um instante, Alejandro quase se deixou levar pelo desespero, mas então, um pensamento cruzou sua mente. Sem dizer uma palavra, ele saiu do quarto e foi direto ao seu escritório, com Marina logo atrás, confusa. "O que você está fazendo?" perguntou ela, sua voz vacilante, cheia de ansiedade. "Quero ter certeza de algo", e ele respondeu friamente. Alejandro ligou o monitor de segurança, que capturava não apenas o quarto de Amélio, mas também parte do corredor e a entrada do quarto de Clara. Marina congelou, o pânico crescendo dentro dela, enquanto as imagens mostravam, com clareza, ela mesma entrando furtivamente no quarto de Clara e escondendo o vestido no guarda-roupa. "Não, e isso", gaguejou Marina, dando um passo para trás, enquanto o olhar de Alejandro se enchia de uma fúria contida. "Eu te dei chances demais", disse Alejandro lentamente, cada palavra carregada de uma raiva fria. "Mas desta vez, você foi longe demais." Marina tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Alejandro apontou para a porta, sem sequer olhar para ela. "Quero que você saia agora. E nunca mais volte." Marina, derrotada e sem saída, deixou a mansão com lágrimas ardentes e um desejo de vingança ainda maior em seu coração. Naquela noite, Alejandro finalmente eliminou a última sombra de dúvida que tinha sobre Clara. Contudo, ele sabia que Marina não desistiria tão facilmente. No dia seguinte, a mansão parecia estranhamente calma, como se um peso tivesse sido tirado, mas essa paz não trouxe alívio para Clara.
Desde o momento em que acordou, ela sentiu uma inquietação crescente. Ao descer para preparar o café da manhã de Amélio, a cozinheira olhou com uma expressão de tristeza misturada com desaprovação. O que está acontecendo? Clara perguntou, sentindo o pânico crescer dentro de si. A cozinheira hesitou, mas antes que pudesse responder, Sofia, a governanta, entrou na cozinha e fez sinal para Clara segui-la. Sem entender, Clara obedeceu, com o coração disparado no peito. Elas subiram as escadas até o escritório de Alejandro. Sofia abriu a porta com cuidado, deixando Clara entrar sozinha. Alejandro estava parado perto da janela, observando os jardins. Quando ouviu Clara entrar, ele se virou lentamente, seus olhos carregados de tristeza e culpa. A tensão no ar era quase palpável. O que está acontecendo? Clara perguntou em um sussurro, sua voz trêmula. Alejandro aproximou-se dela, parecendo carregar o peso do mundo. Sem uma palavra, ele entregou o telefone a Clara, mostrando-lhe as imagens de segurança da noite anterior. Clara ficou paralisada ao ver Marina escondendo o vestido em seu guarda-roupa. E não entendo, e ela sussurrou, seus olhos fixos na tela. Alejandro suspirou profundamente, com a voz embargada. Marina tentou te incriminar, queria que eu acreditasse que você estava roubando. Mas eu descobri a verdade antes que ela pudesse fazer mais danos. A compreensão inundou Clara. Todo o desprezo que ela vinha sentindo, os olhares desconfiados, até mesmo as palavras duras da cozinheira, tudo fazia sentido agora. A dor de ser traída por alguém em quem confiava apertava seu coração. Você duvidou de mim, e ela murmurou, com a voz trêmula de mágoa. Você realmente achou que eu seria capaz disso? Alejandro fechou os olhos, como se suas palavras o tivessem atingido fisicamente. Eu não queria acreditar, mas Marina plantou a dúvida e ele abriu os olhos, olhando-a com desespero. Sinto muito, Clara. Eu nunca deveria ter deixado ela me manipular desse jeito. Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas não era só de tristeza, era a dor da traição. Ela se virou para sair, mas a voz de Alejandro a interrompeu. Clara, por favor, não vá. Amélio precisa de você e eu preciso de você. Clara congelou, surpresa pela intensidade de suas palavras, e se virou lentamente, encontrando o olhar sincero de Alejandro, cheio de arrependimento e algo mais, algo que ela ainda não conseguia decifrar. Clara ficou ali, em silêncio, processando as palavras de Alejandro. Havia tantas emoções conflitantes dentro dela e raiva, dor, tristeza. Mas, acima de tudo, uma sensação de traição. Ela havia confiado em Alejandro, entregado a ele sua lealdade, e ainda assim, ele duvidou dela quando mais precisou. Seu coração estava dividido entre a vontade de partir e a necessidade de cuidar de Amélio, a criança que ela tanto amava. Alejandro deu um passo à frente, sua expressão um misto de desespero e arrependimento. Clara, eu sei que errei. Eu fui cego. Deixei que Marina manipulasse minhas emoções, mas, e sua voz vacilou, ele parou por um momento, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas, e mais desde que você entrou em nossas vidas, tudo mudou. Eu mudei. Eu só percebi isso agora. Não se trata apenas de Amélio, e ele suspirou profundamente, e eu preciso de você porque você se tornou parte de mim. Não posso perder você. Clara engoliu em seco, seu coração acelerado. Ela sentia o peso dessas palavras, mas ainda havia dor em seu peito. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Alejandro, eu não sei se consigo continuar aqui, não depois de tudo isso. Eu não sou de ferro. Eu aguento muita coisa, mas saber que você duvidou de mim, mesmo por um instante, e isso me quebrou. Alejandro baixou a cabeça, a culpa estampada em seu rosto. Ele sabia que suas desculpas talvez não fossem suficientes, mas ele não podia desistir. Ele não desistiria de Clara. Você tem todo o direito de se sentir assim. Eu fui um tolo, mas estou disposto a fazer o que for preciso para corrigir meus erros. Se eu tiver que passar o resto da minha vida provando para você que estou arrependido, eu farei.
Só não quero que você vá, e sua voz se tornou um sussurro, por favor, não vá. Clara viu o quanto suas palavras estavam sendo sinceras, mas ainda estava machucada. Ela olhou pela janela, os jardins iluminados pela luz suave da manhã. Era como se o mundo lá fora estivesse em paz, enquanto dentro de si, ela enfrentava uma tempestade. Não posso tomar essa decisão agora, Alejandro. Disse ela, com firmeza. Eu preciso de tempo. Preciso pensar. Não posso ficar ou sair baseada no que sinto no calor do momento. Alejandro assentiu lentamente. Ele entendia. Embora sua alma estivesse em frangalhos, ele sabia que Clara precisava desse tempo. Tome todo o tempo que precisar, Clara. Eu estarei aqui, esperando. E mesmo que você decida ir, saiba que eu sempre vou estar aqui para Amélio, e para você, se um dia precisar. Clara olhou para Alejandro uma última vez antes de virar as costas e sair do escritório. Conforme descia as escadas, o coração apertado no peito, ela percebeu que, apesar de toda a dor, ela ainda amava aquele lugar. E, acima de tudo, amava Amélio. Mas as feridas que Alejandro causou não cicatrizariam de um dia para o outro. Ela saiu para o jardim, onde Amélio brincava despreocupado, sem entender a tempestade que havia ocorrido dentro da casa. Clara observou por um momento, sentindo o amor que tinha por ele crescer ainda mais. Então, ela sorriu com suavidade. Por mais que as coisas estivessem confusas agora, ela sabia que, em seu coração, a resposta viria. Algumas semanas se passaram. Alejandro manteve sua promessa e deu a Clara o espaço que ela precisava. Ele cuidou de Amélio com ainda mais dedicação, e os dois encontraram um equilíbrio silencioso. Embora não conversassem muito, havia uma compreensão tácita entre eles. Finalmente, em uma manhã ensolarada, Clara se encontrou com Alejandro no jardim. Ele estava sentado, observando Amélio brincar, um sorriso melancólico em seu rosto. Ao vê-la se aproximar, ele ficou de pé, nervoso. Clara, começou, mas ela o interrompeu gentilmente, colocando uma mão em seu braço. Eu pensei muito. Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Ela fez uma pausa, reunindo suas palavras. E cheguei à conclusão de que não posso continuar com essa mágoa dentro de mim. Eu te perdoo, Alejandro, mas preciso que você entenda uma coisa: a confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Se realmente quer que eu fique, vai ter que mostrar, com suas ações, que posso confiar em você novamente. Os olhos de Alejandro brilharam com esperança. Eu farei o que for preciso, Clara. Eu nunca mais vou deixar que alguém como Marina nos envenene. Clara sentiu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Ela não tinha certeza de como seria o futuro, mas sabia que, pelo menos por enquanto, seu lugar ainda era ali, naquela casa, com Amélio. E, talvez, só talvez, ela pudesse reconstruir algo novo com Alejandro. O caminho para a cura seria longo, mas Clara estava disposta a tentar. Afinal, às vezes, os maiores erros podem nos ensinar as lições mais valiosas. E, por mais que as cicatrizes ainda estivessem ali, o amor e o respeito poderiam ser reconstruídos, tijolo por tijolo. Ficaria tudo bem, eventualmente.